O INSS cortou o meu pagamento. O que eu devo fazer? Então vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo. Vou tentar ajudar vocês, mas eu peço, por favor, que vocês não se esqueçam de ajudar outras pessoas. Como eu faço isso? É muito simples. Compartilhem essas informações nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe esse vídeo lá na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar as outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer a todos que já são inscritos nesse canal pela confiança no meu trabalho e, é claro, deixar aqui um abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam os seus comentários nesse canal. E vai ficar aqui um convite especial nesse momento para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, ninguém paga nada pela informação. Nós temos que ter em mente que a aposentadoria ela pode ser definida como sendo um afastamento onde você recebe o dinheiro. Então é um afastamento remunerado do seu trabalho. Diferentemente do que se pensa, esse pagamento, esse benefício, ele não é pago apenas levando em conta a idade do trabalhador. Tem pessoas que têm essa ilusão de que a idade dá direito ao pagamento do INSS, sendo dessa maneira considerado também o tempo que você pagou de INSS, o tempo de contribuição. Considera-se também a condição de saúde, entre outros fatores que levam ao pagamento do benefício. Mas você sabia que mesmo a aposentadoria, que em tese é um benefício pelo resto da sua vida, ela pode ser cessada, ou seja, o INSS pode sim cortar o benefício, independente de ser um benefício que veio de dentro do INSS ou com ordem da Justiça. Então, nesse vídeo, nós vamos tentar explicar aqui quais as possibilidades quando o INSS pode cortar o seu pagamento, no caso aí da cessão da sua aposentadoria, o fim da sua aposentadoria, e nesses casos, como você pode tentar resolver essa situação. Então, já deixa aquele like, aquele joinha para poder ajudar aqui na divulgação do vídeo para eu saber se vocês estão recebendo essas informações. Então, quais situações o INSS pode cortar o seu pagamento, pode cessar a sua aposentadoria? Os pagamentos do INSS são divididos em dois tipos, aqueles que são temporários e aqueles que são permanentes. Os temporários já começam com uma data prevista para a cessação. Então tem que ter um dia para acabar, tem que ter a data prevista de cessar. Já os permanentes, eles só cessam, eles só acabam com a morte da pessoa que recebe o benefício ou quando é constatada alguma irregularidade, quando o INSS encontra algo de errado. Os pagamentos, os benefícios de caráter permanente também podem ser acessados aí, pelo INSS para que eles estudem se existe algo de errado. Então, mesmo que seja um pagamento que é permanente pelo resto da vida, ele pode ser cessado pelo INSS. O benefício em que há uma maior incidência aí de cessação, ou seja, que o INSS costuma cortar com maior frequência, são as aposentadorias por invalidez. O INSS mantém um programa permanente de revisão da concessão e manutenção dos benefícios com o objetivo de apurar irregularidades ou mesmo aí erros materiais. É o que você conhece popularmente aí, é chamado de pente fino do INSS. Na realidade, são multirões onde reúnem-se funcionários do INSS para tentar averiguar se aquela pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez, se ela precisa receber o benefício ainda ou não, mesmo sendo um benefício permanente. Então, os benefícios de caráter permanente também podem ser cortados pelo INSS, mas a maioria dos cortes de benefícios permanentes acontecem na aposentadoria por invalidez. Isso porque a lei diz, e a lei lá de 1990, que a cada 2 anos o benefício por invalidez tem que ser revisto. Como o INSS é uma bagunça e não revê os benefícios, existe a necessidade da operação pente fino. Normalmente, a aposentadoria ela é cortada, ela é cessada
quando são encontrados pontos de irregularidades, como erros no momento do pagamento, né? Quando foi feita a concessão do benefício, então encontrou algum erro, pode ser cessado. Ou até mesmo quando o INSS encontra indícios de fraude, o que nós vamos ver aqui, que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Então, quais os motivos que levam o INSS a cortar a sua aposentadoria, o seu benefício? Existem algumas razões recorrentes, ou melhor, que sempre acontece, que levam o INSS a cancelar uma aposentadoria. Uma delas é quando o INSS encontra um potencial acúmulo indevido de benefícios, pessoas que recebem benefícios a mais do que deveriam receber. Recebem 2 benefícios ao mesmo tempo que não são permitidos, por exemplo. Nesse caso, o INSS pode cessar os benefícios, incluindo até mesmo a aposentadoria. Outra coisa que pode acontecer, outra hipótese, é quando existe um potencial pagamento indevido de benefícios previdenciários, ou seja, quando o INSS está pagando um valor maior da aposentadoria do que a pessoa teria direito. Existe ainda a possibilidade do falecimento do segurado, que vai levar ao fim do benefício. Se o segurado vier a óbito, ele evidentemente não recebe mais a aposentadoria. Acontece que muitos aposentados continuam vivos, mas por alguma razão deixam de fazer a prova de vida do INSS, que é a única prova que essas pessoas continuam vivas. Infelizmente, existem pessoas que sim recebem benefícios de pessoas que já morreram. Daí, infelizmente, mais uma vez, a necessidade da tal da prova de vida, né? Além disso, aposentadorias identificadas como irregulares pelo INSS também podem ser cortadas, podem ser cessadas. Por isso, é muito importante que os seus documentos estejam corretos, legíveis e com informações válidas e reais. Cuidado com tentativas de fraude. Às vezes apenas uma pequena modificação ali no documento, se isso for identificado, você pode perder tudo. Então, qual a diferença entre suspensão do benefício? Muitas pessoas procuram, eu trabalho há 18 anos prestando serviço para advogados aqui no interior paulista, e muitas pessoas falam o seguinte: o meu benefício ele foi suspenso, né? Então, nós vamos saber qual que é a diferença entre o benefício suspenso e o benefício cessado. Então, qual é a diferença da suspensão e cessação da aposentadoria no INSS? O modo mais fácil de diferenciar e identificar essa diferença, uma suspensão de um cancelamento aí, é pelo caráter definitivo de um e o caráter temporário do outro, ou seja, o aspecto conclusivo do ato. Assim, enquanto a suspensão, vou repetir, enquanto a suspensão do benefício do INSS procede em eventual cancelamento, dando a oportunidade para que você possa fazer uma reativação do mesmo benefício, já no caso da cessação, em tese, é irreversível. Assim, enquanto a suspensão de um benefício pode ter um caráter temporário e pode ser resolvido facilmente dentro do INSS, quer dizer, de maneira administrativa, o cancelamento do benefício faz com que o segurado perca definitivamente o direito àquela prestação mensal que vinha recebendo. A suspensão é o que acontece, por exemplo, quando você que recebe um pagamento do INSS fica 2 meses sem sacar o benefício no banco. Nesse caso, para resolver o problema, o segurado pode dar baixa nessa suspensão através de um simples pedido, de um simples requerimento junto ao INSS. Isso pode ser feito até mesmo pela internet no Meu INSS ou agendando para você resolver o problema pelo telefone 135 para ir direto no INSS resolver. Então está suspenso, deixou de receber o benefício, cortou lá, ficou suspenso, fez o pedido pelo telefone, vai lá no INSS e fala, estou vivo, volta a receber o pagamento. Por outro lado, a cessão do benefício significa que o benefício foi cancelado e o segurado perdeu o direito a esse benefício. Então agora que nós sabemos aqui qual é a diferença de suspensão
que é algo que você pode resolver com mais facilidade, e de cessação, que perde o direito, quais os benefícios que podem ser suspensos. Então tem uma solução para isso, não se preocupe, tá? Todos os benefícios do INSS podem ser suspensos se forem constatados erros ou irregularidades na concessão do benefício. Quais os benefícios que podem ser suspensos? Aposentadorias, benefícios por incapacidade, seja permanente ou temporário, auxílio acidente, auxílio reclusão, benefício de prestação continuada, que é o amparo social do INSS, e até mesmo a pensão por morte. Então, o que fazer, no caso, se o INSS cessar o pagamento, cessar a aposentadoria? Quando o segurado recebe a notícia que o benefício foi cessado, a primeira coisa a fazer para resolver esse problema é descobrir e entender aí o motivo da cessação. Foi no banco, não tem o pagamento, não é motivo para desespero. Primeiro você tem que saber o porquê disso, né? Para descobrir o motivo, é preciso você entrar no site ou aplicativo Meu INSS ou ligar para o número 135 da Previdência Social. Sabendo o motivo pelo qual o seu benefício foi cessado, então sabendo o motivo da cessação, há como reativar o seu benefício. O cancelamento de um benefício pode ser questionado também na justiça. É exatamente isso. Você pode questionar isso judicialmente. Ou seja, o benefício cessado é uma decisão definida pela Previdência Social, embora essa determinação possa ser revertida na via judicial, ou seja, você pode reverter isso aí facilmente com a ajuda de um profissional, de um advogado. Por isso, tão importante aí quanto saber em que situação a sua aposentadoria pode ser cessada, é saber aí como você pode proteger e evitar que isso aconteça e continuar recebendo todos os meses o seu pagamento. Ou, no caso da aposentadoria já ter sido cessada aí, é preciso você recorrer dessa decisão. Então, como resolver isso, essa situação? Estou sem pagamento, fui lá no banco. Como reativar o seu pagamento, a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício? Quando o INSS revoga o seu benefício, o segurado tem dois caminhos para discordar dessa decisão. Então o INSS vai lá e fala que você não tem mais direito de receber esse benefício. Nós vamos entender aqui quais são os caminhos que você pode tomar. O que é revogar? Revogar é anular, desfazer, eliminar, né? Invalidar o seu benefício. Então quando o INSS ele invalida o seu benefício, o segurado tem dois caminhos aí para discordar, caso você não aceite essa decisão do INSS. Ou o segurado entra com um recurso dentro do INSS, um recurso administrativo no próprio órgão previdenciário, ou ele ingressa com uma ação no Poder Judiciário. Mas antes de tomar essa decisão, que é muito importante, você tem que recordar que qualquer uma das escolhas que você fizer, será preciso comprovar que, de fato, o cancelamento do seu benefício previdenciário foi injusto, que você tem direito àquele benefício e que foi injustiçado. Assim, caso o segurado tenha sido avisado pelo INSS, tenha sido notificado que sua aposentadoria foi suspensa, apresentou a sua defesa junto ao INSS e mesmo assim teve a sua aposentadoria, o seu benefício, o seu pagamento cessado, ele terá que escolher entre duas hipóteses. Então vamos lá. A primeira, recorrer junto ao INSS. É um assunto delicado aqui. Nós vemos nesse momento pessoas que estão há anos aguardando resposta da Previdência Social. Após a decisão que acabou com o seu benefício, o segurado pode apresentar um requerimento de reativação da aposentadoria juntamente, ou melhor, na Junta de Recursos do INSS. Para isso, é essencial que tenha em suas mãos todas as provas que comprovem que a aposentadoria foi cessada de forma indevida e o que o benefício é regular, que a pessoa tem direito de receber. O pedido, aí, o requerimento pode ser feito
pela internet, de forma online, através do portal Meu INSS, onde você vai acessar e juntar toda a documentação com uma fotografia dos seus documentos, ou ligando para o número 135 e agendando um horário presencial em uma das agências do INSS, ou através do envio aí do recurso pelos correios. Essa terceira eu nem recomendo muito. E a segunda alternativa, para aquela pessoa que não aceitou o fim do benefício. A primeira, nós vimos aqui, recorrer junto ao INSS. Eu, pessoalmente, não aconselho. Por quê? Se você já teve o benefício indeferido, negado, né, o seu pedido, pode ser que você possa ir direto para a justiça. Agora, se você não teve o pedido negado, aí nesse caso, você não pode ir para a justiça. Primeiro, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a sua defesa junto ao INSS, para depois, se for o caso, partir para a justiça. Isso tem acontecido muito no pente fino no BPC-LOAS, o amparo social, onde a pessoa faz o recurso administrativo, porque não tem outra saída, e tem que ficar aguardando a análise. Depois que vier a resposta, torcer para ela ser positiva, mas se ela for negativa, se for indeferido, somente depois é que você vai poder buscar a justiça. Então a segunda alternativa aqui, entrar com uma ação judicial. A ação judicial é a forma mais comum de reativar aposentadorias que foram cessadas de forma incorreta. Isso acontece muito nessas operações de pente fino, onde o grande volume de benefícios é cortado e as pessoas tinham direito ao benefício. Então, para provar isso, a justiça sempre é o melhor caminho. Então, nesse caso, nós sugerimos aqui que o segurado procure um advogado especialista na área previdenciária para que possa fazer a sua defesa na justiça contra o INSS. Vou dar um exemplo para vocês aqui, rápido. A grande maioria das pessoas que tiveram um benefício suspenso no início do pente fino do INSS, que se deu lá em 2016, no governo Michel Temer, antes disso não existia pente fino do INSS. Foi uma descoberta aí que eles tiveram de que poderiam lucrar muito cortando benefícios. Então a grande maioria, isso eu presenciei porque eu já estava trabalho há 18 anos com advogados aqui no interior paulista, todos os processos que nós entramos recuperaram os seus pagamentos. Só aquele cliente que não tinha como provar que estava incapaz para o trabalho, essas pessoas não conseguiram. No mais, a grande maioria, eu vou colocar aqui, 98% das pessoas, pelo menos que procuraram o escritório que eu trabalho, que tinham prova de que não tinham condições de trabalhar, voltaram a receber os seus benefícios, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês, a justiça sendo aí a principal saída. Então, minha aposentadoria foi cessada lá pelo INSS. Primeira coisa, saber o motivo e se existe como fazer uma defesa administrativa. Lembrando que, num primeiro momento, talvez você não possa buscar a justiça, porque a lei diz que primeiro você tem que ir pela via administrativa. Agora, se houver o indeferimento, a negativa do INSS, não faça recursos administrativos, ou seja, recursos dentro do INSS. Se você já tem a negativa, o indeferimento do INSS, imagina que isso é um presente que você ganhou, um presente de Deus, porque você vai ter a oportunidade de buscar a justiça para garantir o seu direito. E se você tiver a documentação que comprova o seu direito, é 100% de chance. Agora, jogar no bicho, não. Porque as pessoas às vezes procuram um serviço do escritório e eu falo, olha, com essa documentação você não tem condições de conseguir esse benefício. Aí o que elas fazem? Elas procuram outros advogados, têm a aventura jurídica e acabam perdendo. E depois voltam para o escritório que eu trabalho para que nós possamos consertar essa merda para ver qual o momento que ela vai poder buscar uma ação na justiça. Então, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão iludidas e depois nós temos que consertar aí esses problemas. Se você foi até o escritório, pelo menos o que eu trabalho, e o advogado responsável, especialista em previdência, disser que não é a hora, o momento adequado, ou que você não tem o direito, isso aqui não é igual uma doença aí, que você procura vários médicos para ter uma segunda opinião, ou um conserto de carro, que você vai ali e passa por vários mecânicos. Aqui tem que ser feito um estudo de cada caso para ver se você tem pelo menos uma pequena chance de pedir esse benefício. Se existir essa pequena chance de pedir esse benefício, quem vai decidir é a justiça, não é o seu advogado,
não é você, não é o advogado do INSS. É um conjunto de coisas, é um processo. Então, para aqueles que buscam a justiça, eu até fiz um vídeo aqui de quanto tempo demora aí um processo na justiça, vocês podem acompanhar aqui no canal, porque não é o meio mais rápido, mas é o meio mais justo de você conseguir. Por quê? Porque no INSS, em geral, eles seguem cegamente vamos dizer assim, não vou dizer a lei, porque também nós seguimos a lei, mas eles seguem cegamente as regras, ou seja, é aquilo. Na justiça é totalmente diferente. Na justiça é olhado o lado social da coisa. Se a pessoa tem a idade adequada para voltar ao mercado de trabalho, se ela tem grau de escolaridade suficiente para voltar, se a doença dela permite que ela seja readaptada, ou seja, enfim, o juiz ele olha toda a vida da pessoa, ele não fica baseado apenas na perícia médica. Tem alguns clientes, pelo menos que eu posso presenciar e trazer essa informação para vocês, muito embora o canal não tenha nenhum vínculo com o meu trabalho, aqui eu compartilho minhas experiências pessoais e profissionais para que as pessoas possam ser ajudadas. Na justiça, o juiz ele não fica preso ao laudo pericial. Eu tenho exemplos de clientes que passaram pela perícia médica e não foram aprovados. Esses clientes, sim, conseguiram o benefício do INSS, uma vez que o juiz ele não fica preso à perícia, enquanto o INSS, sim, ele é preso àquela perícia. Ou pode trabalhar ou não pode. Já na justiça, ele leva em consideração todos os fatores. Então, a justiça aumenta em muito a chance de você conseguir o seu benefício. Compartilhe essa informação. Eu espero ter colocado para vocês a diferença, então, quando o benefício é suspenso, né, você está sem pagamento, você liga no INSS para resolver isso de forma fácil. Agora, quando o benefício é cessado, eles vão dar direito à defesa para você. Se a defesa não for possível e você tiver o indeferimento à negativa, a melhor saída é sempre a justiça. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, é só deixar um comentário aqui e eu voltarei em outras oportunidades falando sobre o mesmo assunto quantas vezes for necessário, porque quem manda aqui no canal são vocês. Um forte abraço a todos, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, pela sua audiência. Eu agradeço ao seu carinho, a sua paciência. Eu espero ter ajudado pelo menos uma pessoa. E se eu ajudei, ajude outras pessoas compartilhando esse conteúdo e eu aguardo o seu comentário para que eu possa ajudar ainda mais. Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.